Agora sim, Aê, deu agora tá certo. correto, porque não tava, Ah, tá. não tava dando para chegar todo mundo com o meu pessoal, Ótimo. então. E Agora deu agora eu certo. estou com Politeia. Olá, pessoal, todo mundo que entrou aí, já temos 15 pessoas, Ah, ótimo. já é Já muito dá para pra mim, eu não começar. estou acostumado com tanta atenção assim. Você é que é a famosa, Marisa. Ah, até parece, né? Hoje eu não dormi. Eu Aham, ainda não dormi. Eu passei a madrugada inteira escrevendo um é texto isso. sobre relações internacionais e teoria libertária. E não sei quem gosta desse tema, mas enfim. Vai sair, tô bem feliz. Daí depois dei aula de teoria feminista de relações internacionais e Hegel. E Boa agora aqui sorte. essa live. Isso aí, pelo menos a gente vai falar de temas que nós achamos mais interessantes, né? Sim. Não que relações internacionais não sejam, não é minha área, mas eu acho Não, muito não. É interessante. interessante. Eu tô inclusive com um livro que tu me deu de presente, ó. Isso aí, As fontes do self, a construção da identidade da Charles vida Taylor, moderna. muito importante. Esse eu tinha ele e ganhei outra cópia. E aí eu achei que seria legal te dar de presente. E esse livro é muito legal porque ele fala sobre a construção da subjetividade e da moralidade na modernidade, que é um Exato. período histórico em que as questões, principalmente a vida religiosa ou as questões religiosas, elas partem para um novo patamar na experiência humana. Então, aonde está a moralidade no self moderno? É uma É. das perguntas que esse livro tenta responder. E, enfim, ele é sensacional. Eu ainda não terminei, mas ele é sensacional. Assim. O Charles Taylor é incrível. Ano passado ele ganhou o prêmio Ratzinger, que é um Que é prêmio esse que, prêmio? Ah, em geral, é dado para grandes teólogos, mas ele não é um teólogo, né? Ele é um filósofo. olha, Então, assim, ele foi reconhecido como um grande pensador mesmo pelo pessoal da igreja. interessante. Assim, ele entra naquilo que a gente vai basicamente conversar hoje, aqueles interesses que nós temos. Por que que é tão difícil prestar atenção, às vezes, nas nossas próprias vidas, na nossa própria rotina, nas nossas próprias relações, no nosso próprio trabalho. E às vezes é tão mais fácil dirigir a nossa atenção para problemas políticos que muitas vezes nós não temos nem como compreender em sua totalidade, nem como modificar. Esse é um aspecto muito interessante. E por que tem tanta gente ressentida que leva o ressentimento para a política, para a esfera pública? Pois é, hoje eu tava andando com meu cachorro num sol lindo, assim, e Uhum. aí eu me lembrei do dia que eu te propus esse tema, porque na verdade eu te propus esse tema por tua causa, né? Tu Aham, postou tu fez um post sobre o Hitler, da biografia exatamente. do Hitler que tu tinha lido, É em do que, Peter Longery. exato, e aí eu me apaixonei pelo que tu tinha escrito e compartilhei com teu nome, e aí as pessoas se apaixonaram pelo que Ah, eu tinha escrito em teu nome, e te marcando, que aham, falava que o Hitler era uma pessoa que basicamente não tinha vida pessoal, né? exatamente. Que o Hitler era só um ser político e que inclusive o ressentimento dele vinha exatamente porque quando ele perdia politicamente era como se a totalidade da vida dele entrasse em desordem. Então, Não só politicamente, é interessante porque mesmo antes de entrar na política, mesmo quando ele era só Adolf Hitler de uma vilazinha perdida na Áustria, ele já tinha um certo ressentimento e não tinha canais para expressar esse ressentimento. O mais curioso, lendo essa biografia do Longery, que é recente, já não deve ter ainda em português, mas deve chegar já já. É enorme, por sinal, tem quase
tem mais de 1.000 páginas, salvo engano, eu esqueci agora, eu li agora Hum. nos meses do ano. E o curioso ele não tinha capacidade de criar esses vínculos que nós temos na nossa vida pessoal, e as tragédias pessoais dele eram as tragédias da Alemanha. Então, quando o meninozinho da Áustria participou da Primeira Guerra, lutando pelos alemães, e a Alemanha perdeu, e obviamente ele não acreditava que a Alemanha tinha perdido, era a lenda da punhalada nas costas. Obviamente ele culpou os judeus por isso. Uhum. Ele não tinha, ao contrário de outros soldados, uma casa para voltar. Ele não tinha uma esposa, ele não tinha relacionamentos próximos com os familiares que ele ainda tinha. Então, esse ressentimento todo, ele levou para a política, depois, né? Porque ainda demorou um pouquinho para ele entrar de fato na política. E o mais Sim. interessante eu recordando algumas coisas para conversar contigo e relendo algumas coisas da Hannah Arendt, eu vi que o tipo de pessoa que ela descreve como ideal para o totalitarismo é esse sujeito atomizado que não tem relações. Então, desde o início da biografia do sujeito, você já nota que ele era o homem do totalitarismo ideal. Ele não tinha uma esposa, ele não tinha uma namorada, ele não tinha amigos de verdade. O amigo que ele tinha, o tal de August Kubizek, depois disse que a amizade do Hitler consistia em ouvir os monólogos do Hitler. Então, daí você entende, ele é meio que o homem atomizado que a Hannah Arendt descreve nas origens do totalitarismo. Sim, e aí, se a gente for olhar na história da filosofia, além da Hannah Arendt, a gente tem a banalidade do mal, que é exatamente quando o Exato. homem perde a capacidade de de usar a sua própria moralidade para entender o que é o bem e o mal, né? A Aham. gente tem o Homem Massa, do Ortega y Gasset, que de Perfeito. certa forma também é esse homem. É, assim, ela usa, inclusive, também massa o nome, a Hannah Uhum. Arendt. A gente tem também. Eu consigo eu me lembro muito, assim, uma época da filosofia que é a filosofia romana, que é uma época de filosofia que, de fato, os filósofos eles estão cansados da política. Enquanto a gente tem os socráticos que pensam a vida política, também refletiram sobre virtude, mas né, temos Uhum. ali Aristóteles, Platão, pensando a política também por conta da própria construção da filosofia política. A gente tem os romanos, que é um período histórico de expansão do Estado, mas com duas vertentes filosóficas, a epicurista e a estoica, de certa forma cansados de pensar política. Só que Aham. por sua vez, eles são vertentes filosóficas que pensam extremamente sobre a ética. É a Isso. época em que se desdobra a filosofia prática, a filosofia da ética. Então, a visão ética, tanto dos estoicos quanto dos epicuristas, que é bem diferente, eles estão pensando sobre como o homem ser tranquilo, como o homem ser um homem feliz, no caso dos epicuristas, Aham. como o homem ter prazer, como, no caso dos estoicos, como o homem ser também um homem tranquilo, mas por outras vias, né? Que depois a gente até Aham. pode falar disso, né? Como é que a gente pode também Exatamente. buscar esse tipo de No felicidade? final, no final puxando a tua menção aos clássicos, a gente lembra de uma coisa, quando a gente vai para Platão, Aristóteles, eles associam o bom funcionamento de um regime político, de uma cidade, ao bom caráter dos habitantes. Então, Virtude. exatamente. Então, você não pode ter uma cidade, ou seja, uma comunidade política entre os gregos, se você não tem pessoas com a alma ordenada, como eles falavam. Então, o que é que a gente tem em Platão? A gente tinha a alma, a teoria dele da alma, dividia a alma em três partes: a parte racional, a parte irascível e a parte apetitiva. E o logos, que era a parte racional, é que deveria dar ordem às outras duas. E essa era uma condição que os cidadãos da cidade
os membros da cidade deveriam cumprir para a boa ordem política funcionar. E aí, quando a gente entra na filosofia política moderna, e, sei lá, vamos usar Hobbes, que é o moderno por excelência, o nosso mundo é o mundo criado por Hobbes, você vai ver uma psicologia humana que é basicamente, isso está no Leviatã, a psicologia do Hobbes é o seguinte, a vida humana não consiste em uma direção, não possui uma direção que a oriente. Você tem o homem de Hobbes, é um homem que tem desejos e aversões e que ele passa a vida inteira correndo das aversões e indo de um objeto do desejo para o outro. Então, assim, os modernos esquecem como ordenar essa alma. E aí eles E aí o acham ordenamento fica externo, porque o ordenamento se dá exatamente pelo Estado soberano. perfeito. Então, assim, no final da live a gente pode até pensar, caramba, como é que a gente... Tá aí, tudo bem, já está em Platão, mas pensar nesses quase 2.500, mais de 2.500 anos depois de Platão, o que é que a gente pode pensar para reordenar essa alma moderna, né? E, por E eu vou conseguinte, é fazer uma um, poligamia. Diz, fala, vou, desculpa. vou fazer um gancho com Platão, Aham, porque além da questão da alma, tem os dois, tanto Platão como Aristóteles, desenvolvem teoria sobre a virtude. No isso. caso do Platão, a virtude está exatamente numa certa negação do mundo. Não é negação do mundo, mas o mundo da experiência é, não é onde você busca a virtude, ali está o vício. Então, você não é ali naquele mundo da experiência, não seria, por exemplo, na política que você buscaria a virtude, Isso. né? Por mais que você tenha contato com a política, não seria na política Aham, que você buscaria a virtude. A virtude perfeito. está no mundo das ideias. Então está na Exato. caverna. Então, né? Aonde a gente busca a virtude? Seria na política? Não, na política e por essência, né? Agora eu gosto, inclusive, do sentido político, do conceito político moderno que é maquiavélico, né? Sim, Então, na conflito. política há disputa, há desordem, inclusive a técnica na política. Então, assim, quem busca virtude na política vai se dar muito mal. E até assim, bom, se quisesse, essa é melhor para vocês, buscar a virtude numa certa na caverna do Platão não tem absolutamente nenhum problema, já que a gente está em quarentena, né? É a busca da É, virtude numa certa, perfeito. numa certa Aham, caverna platônica. Mas tem, de certa forma, tem a busca da virtude aristotélica, que eu acho que, inclusive, também é uma excelente solução, que é o justo meio, né? Porque isso. uma pessoa impetuosa, dizer que a coragem é uma virtude para uma pessoa impetuosa, ela pode se tornar imprudente. Mas uma pessoa Exato. medrosa, a coragem pode torná-la de fato corajosa e isso fazer Uhum. ela ser virtuosa. Por quê? Como o Aristóteles rompe metafisicamente com Platão e existe simplesmente o mundo da experiência para Aristóteles, o homem justo não é o homem que contempla a ideia de justo, mas ele é o homem que faz a justiça, que age Pratica. na Né? justiça, pratica a justiça, É, exatamente. Então, de certa forma, ambos, né, estão desenvolvendo esse conceito, estão desenvolvendo um conceito de virtude, seja pelo justo meio, que é, né, o que a gente deve buscar, seja o mito seja pela caverna do Platão, seja pela negação dos vícios, né, na busca do ideal de justiça, não interessa, mas pelo menos nesses clássicos, nesses pais da ética, e depois nos desdobramentos também dos romanos, como eu falei, os epicuristas, a busca da ética, da vida ética, da tranquilidade, se dá pela felicidade, pelo prazer, exato. mas não pelo prazer hedonista, né? É algo Pelo, contemplativo, né? Exatamente, pelo prazer que, inclusive, a origem do conceito de cálculo racional vem dos epicuristas, porque eles já admitem que você consegue entender que um prazer imediato pode te causar um sofrimento muito maior do que, por Isso, exemplo, um prazer de longo prazo. Então, isso. por exemplo, a ideia do cálculo racional. E os epicuristas estão falando, na verdade, de um homem tranquilo, de um homem que não cuida da vida dos outros, que é um homem Ah, feliz, que não só está contemplado pelas necessidades materiais, como a fome, né, as necessidades fisiológicas, mas também está contemplado pela beleza, pelo aquilo que não é necessário, mas aquilo que o uhum. deixa feliz. E que, de fato, faz com que esse homem tenha ordem na sua vida. E no caso dos estoicos, é aquele que de certa forma,
consegue ter razão, consegue contemplar, consegue cumprir o dever, consegue ter conhecimento das leis naturais e conhecimento de si mesmo, e diante dos conflitos, que é os conflitos políticos do Estado romano, ele consegue ficar tranquilo. Então, Aham, assim, eu vejo aí, como tu perguntou, né, quais são os caminhos dos modernos. Eu acho que os aham, caminhos dos modernos é essas duas possibilidades. Uma busca de ordem interna, que é a contemplação das suas necessidades, é o entendimento das suas prioridades, das suas necessidades, tanto físicas quanto das suas necessidades, necessidade do supérfluo necessário, que é aham. ver coisas bonitas, que é as relações, os afetos, é essa vida privada, é não só simplesmente trabalhar, é não só simplesmente Sim, é ter um sobreviver. equilíbrio entre várias esferas, né? O justo meio, ter o equilíbrio Isso, muito aristotélico, bem. e ao mesmo tempo ter um entendimento sobre como as coisas funcionam, o conhecimento, a busca do conhecimento, que também é platônico e também, de certa forma, é estoico, a busca pelo conhecimento, a busca do entendimento das leis naturais, daquilo que você não consegue controlar, o entendimento Aham, também do seu dever, né, das coisas que são aham. incontroláveis, para a gente saber exatamente do que é possível, do que não é possível, o que está ao nosso alçado e o que não está, o que E está ao nosso aí, alcance e o que não e está. aí você me deu um gancho muito bom, me deixou muito feliz esse comentário, para a gente voltar para uma moderna, que é a Hannah Arendt, porque Uhum. ela identifica nos modernos uma desconfiança com tudo aquilo que eles não criam. Uhum. Então, para ela, o totalitarismo é uma expressão dessa desconfiança, porque existia Uhum. uma ordem tradicional e eles, na desconfiança com essa ordem tradicional, eles rompem e decidem que eles podem refazer o mundo à imagem e semelhança do chefe ou à imagem da ideologia do partido, ou segundo aquilo que eles vão afirmar como uma lei natural, que não é a lei natural do cristianismo nem dos pensadores do direito natural. Por exemplo, no nazismo, a lei natural era a lei do mais forte. Então, o Uhum. regime ia ignorar o direito e ia basear a mobilização nacional com base nessa lei do mais forte. Mas a mesma coisa com o totalitarismo stalinista. A lei era basicamente aquela ideia de uma lei histórica e o regime estava apenas mobilizando todo mundo para realizar aquele futuro. Então, assim, essa desconfiança com aquilo que é dado, aquilo que a gente encontra tanto na natureza do mundo sensível, quanto aquilo que é dado quando nós nascemos em uma sociedade, encontramos todas essas estruturas que demoraram milênios ou séculos, e aí nós decidimos fazer tábula rasa disso, reconstruir o mundo, é algo muito dos modernos. E assim, esse Uhum. e mesmo há alguns dos modernos que reconhecem que não dá para fazer tábula rasa da sociedade. E É, aí não, né? sim, e aí não só desconfiança, mas também tentativa de controle, né? Toda a questão Isso. do controle, da tentativa de controle sobre a natureza, a partir da razão. E aí, olha só como vai ser interessante. A gente falou de período socrático, Platão e Aristóteles, a gente falou de Aham. período romano, né, desilusão quanto ao Estado, e aí o desenvolvimento das teorias sobre ética, sobre filosofia prática, e agora dá o gancho direitinho para a gente entrar no São Tomás de Aquino e na Perfeito. filosofia medieval. Por quê? Como é que era, vamos dizer, filosofia do direito, ou ainda a metafísica medieval? Uh, ela, o São Tomás de Aquino, ele tenta aliar a questão de fé e de razão. Ele admite que existe uma condição humana, inclusive retomando Aristóteles, que é a nossa razão prática. Né? Inclusive, eu redescobri a Idade Média agora por conta da docência e tudo mais, porque eu era uma pessoa que me especializei nos autores modernos e tinha um Aham. entendimento de Idade Média, um entendimento muito pontual sobre os clássicos, né, que era aos olhos dos modernos, e eu tinha um entendimento muito preconceituoso, não é preconceituoso, mas um entendimento muito pequeno sobre a Idade Média, e acho Aham. assim, se tem uma falha histórica é o nosso entendimento sobre a Idade Média.
E É, aí, né, São Tomás de Aquino, ele entende que existe uma condição humana. Uma condição humana que é a nossa capacidade de volição, que é a nossa capacidade de decisão, que é a nossa capacidade de escolher pelas circunstâncias, que é, inclusive, entre escolher entre o bem e o mal, que é a razão prática. Então, assim, dizer que o homem medieval ele não é um homem que é dotado de razão é uma bobagem. Né? O homem isso. medieval é dotado de razão. Porém, a questão é que na filosofia do direito medieval, a lei, e isso soa super estranho, inclusive soa super estranho para nós modernos, soa super estranho para os meus alunos, e foi inclusive uma das perguntas da minha prova, eu adorei que os meus alunos super entenderam e tal, não sei. Aham. Foi um exercício maravilhoso. São Tomás de Aquino é muito claro ao dizer que as leis não devem ter origem na razão. E isso soa para os modernos uma coisa absurda. Como assim? Então, para as leis Isso. serem irracionais? Não, mas é que a razão é uma condição humana. E a condição humana é uma condição limitada. Tanto que as leis romanas foram que sacrificaram, foram que crucificaram Jesus Cristo. Então, as leis romanas falharam. As leis romanas são falhas. A nossa capacidade de escolher entre o bem e o mal não nos dá a certeza de Isso. que a gente está escolhendo o bem. A nossa vida na Terra é uma vida de aperfeiçoamento da alma, mas é uma vida de incerteza, uma vida de aperfeiçoamento. Então, quer dizer, a gente não nasce perfeito, a gente não nasce bom, a gente nasce para tentar melhorar. Então, o que deve nos reger, o que deve nos conduzir, qual é a ordem que deve nos conduzir? Não é nós mesmos. O que deve nos ordenar é algo acima de nós, é um Isso. transcendental, é aquilo que É. não muda. Então, na metafísica, vamos dizer, medieval, existe algo que não muda, que é o ontológico, que é a lei divina. Existe algo que muda, mas não muda muito, muito, porque eu não tenho condições de mudar, que é a lei da natureza, mas Deus tem. Isso. E existe algo que muda, que é a lei positiva, que é inclusive as leis humanas. A lei positiva serve para algumas coisas. Não é que não existia lei humana, leis humanas no mundo medieval. Só que as leis humanas elas eram limitadas. Elas eram inclusive para coisas pontuais. E Na realidade, assim, falando do meu background, né, que a minha área é história do direito. é E o isso. meu professor no doutorado, ele era um medievalista. Ah, que Então, legal. então, é, no final do curso a gente ainda estava no comecinho do século XVIII. E aí é o seguinte, as leis na Idade Média, as leis dos homens, né, existiam. Mas os reis não estavam preocupados em legislar. Os Isso reis, também. o rei ideal na Idade Média era um rei que queria se espelhar no Salomão bíblico. Então ele não queria legislar, ele estava mais preocupado em executar as leis que as comunidades criavam, ou garantia o seguimento dessas leis. Mas desculpa, volta para o São Tomás, eu te interrompi. Ah, não. E também outra coisa, né? Eu não sei, as fontes historiográficas, a gente não pode olhar para a Idade Média para uma totalidade, né? Mas também, porque é 1000 anos de história, mas para o Watson, que é o nosso maior historiador nas relações internacionais, e também isso está, de certa forma, comprovado no Montesquieu, né? Essa, existe essa inovação, uma inovação pós-experiência do Estado absolutista, que é o constitucionalismo, que é a divisão entre os poderes, ela pode Aham. ser recuperada historicamente na Idade Média. Pode? Existe uma certa divisão de poderes na Idade Média, porque a incumbência de legislar e de julgar estava muito Só mais uma coisa. nas instituições eclesiásticas do que nos Desculpe governantes. te interromper. É porque reclamaram que a câmera está tremendo, comentaram, na verdade, mas é porque eu não tenho como fixá-la na altura do rosto. Então, estou segurando a câmera, pessoal. Então, treme mesmo um pouquinho, desculpa. Não. Mas então Retoma, é desculpa isso. te interromper. Existe uma certa divisão entre os poderes na Idade Média que no Estado absolutista se concentra no soberano, que é a capacidade de legislar, governar e julgar. E que depois, por isso que, de certa forma, há uma crítica ao Montesquieu que ele é contemplativo com a Idade Média. Ele é contemplativo com a Idade Média exatamente porque ele vai recuperar na Idade Média esse tipo de separação.
E outro, e o Montesquieu, ele tinha uma personalidade muito Conservador. avessa mas a personalidade dele era muito avessa a polêmicas, então ele não queria É publicar conservador. um E não, é muito trabalho. engraçado que, de certa forma, ele sustenta a Revolução Francesa, mas muito sem querer, coitado. Enfim, fizeram uso de muita gente na Revolução. É. É legal a gente ter pulado para esse momento, que é o século XVIII, porque aí aparece, e a gente falou de razão e de São Tomás, aparece um pensador que recupera muito disso, que é o Burke, né? Por Eu sinal, ia o te dizer pra Montesquieu falar está do Burke. aqui. Eu não tenho um quadro do Burke, mas o Montesquieu está aqui do meu lado, já que você mencionou. E eu tenho esse quadro para me lembrar todo dia do pensamento dele e, e compor cenário também, né, para o canal. E o Que seguinte, legal. o Burke, ele fala em razão e fala nessa necessidade basicamente platônica de ordenar a alma. Ele diz que, mas ao mesmo tempo ele era um cético em relação às potencialidades da razão, porque como anglicano ele duvidava, ele não era um calvinista, né? Ele não afirmava a corrupção total da natureza humana, mas ele, como um anglicano, ele acreditava na corrupção parcial da natureza humana. Então ele diz que a razão humana individual, como uma razão desse ser que é parcialmente corrompido pelo pecado original, não podia trazer todas as soluções, nem era suficiente para um sujeito sozinho controlar o próprio comportamento ou organizar a própria alma, o próprio espírito. E é por isso que ele criou a ideia de um capital de razão que não era individual, era da espécie. Então, todos esses produtos que hoje a gente chamaria de cultura, todos esses Uhum. produtos Que cultura da Revolução. primeiro que é um conceito lá dos alemães, cultura, do século XIX, e Exatamente, é vai ser depois do cultura, vai Burke. ser do século XX. Cultura Então, mesmo, assim, com esse nome cultura. exatamente. Então, o Burke falava que esse capital de razão, já que não tinha a palavra cultura, esse Uhum. capital de razão é útil porque você está substituindo a sua razão imperfeita, individual, por uma razão superior que tem séculos aí de existência. É um capital muito maior. E então você pode organizar a sua vida, organizar suas emoções com base nesses hábitos, convenções, relações que têm séculos, pode ser um guia muito mais seguro, não é infalível, mas ele diz que é um guia muito mais seguro para você organizar a sua vida do que as ideias que você teve solitariamente ontem, entendeu? E que nunca foram testadas na vida de ninguém. E tem também a questão do Burke acreditar que nós somos os seres religiosos e não seres É, políticos, isso, nós somos né? animais religiosos, Animais religiosos. então, para ele levar essas paixões da religião para o campo político é um grande risco, na realidade. Ele via os revolucionários do finalzinho do 18, né, que era a época dele, na França, como levando as paixões religiosas, como as paixões violentas das guerras de religião, mais de um século antes, para o campo da política. Lembrando que o texto do Burke sobre a Revolução Francesa é um dos textos mais importantes assim do pensamento dos últimos do pensamento moderno, porque depois da É, Revolução Francesa termina o pensamento moderno e começa ali o período contemporâneo, e aí é. nós temos atrocidades filosóficas logo depois. O século XIX faz atrocidades filosóficas Perfeito, que nós temos perfeito. Marx, Comte, que mais? Não, eu acho que eu sou crítico até mesmo do Stuart Mill, na realidade. Eu Aí sou eu muito. pensei no Stuart Mill, mas eu não sou tão crítica ao Stuart Não, eu Mill. sou. Ele, Eu querendo ou jogo não, como. ele reforma o utilitarismo de uma maneira interessante, porque eu acho que a aberração do utilitarismo era pior com Bacon do que com Stuart Mill. Sim, A era pior que o questão da Bacon. sanção utilitarista ser uma questão quantitativa e não qualitativa, eu acho que o Stuart Mill é melhor que o Bacon. Sim, sim, ele é melhor.
Tanto O que ele é princípio mais do lembrado. dano são questões que estão até hoje. O princípio do dano, o livro dele sobre os princípios da economia, ali tem coisas que, escrito em 46, 47, coisas que até hoje não está na cabeça de muita gente. Então, assim, Isso. eu acho o Stuart Mill daquele século maldito, que é o século XIX, e que E é que um é um século século de ser bendito estudo. também, porque é um século de paz, e aí que tá, isso é impressionante, né? Como um É, século de paz, como um período de paz produz tanto absurdo, né? Porque é um século de 50 anos de paz britânica, de revolução industrial, de muito progresso, mas de decadência do pensamento. Abandonam Kant, abandonam a metafísica, dá um esvaziamento metafísico da filosofia, por si só um esvaziamento, uma simplificação da filosofia, um materialismo filosófico, cria Marx, cria Kant. Então é muito problemático o e assim, século foi uma XIX. paz. Eu vejo o século XIX como a paz daquele fruto que caiu da árvore, está no chão, está lá em paz, paradinho, mas está apodrecendo e você vê o resultado dessa podridão no século XX. Mas aí eu já acho que final do século XIX, começo do século XX, com a retomada da discussão metafísica, com o entendimento de que, com a retomada kantiana, neocantiana, eu acho que as coisas, a gente só não piorou, só não foi pior, exatamente por conta dessas pessoas, tipo É. do próprio Weber. Uhum. É, aí o século XX, eu acho que foi tanta complexidade, foram tantos processos complexos que desencadeou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, que os teóricos eles tentam dar conta da complexidade, assim. Uhum. E aí é a dificuldade, né? A própria Hannah Arendt também. E aí é um outro tipo de teoria. Eu gosto muito do pensamento contemporâneo, quer dizer, não é gosto muito, não é essa a questão. Mas eu entendo o pensamento contemporâneo com o seu contexto. Acho que, por exemplo, aqueles autores que viveram a Primeira e a Segunda Guerra, que se adaptaram inclusive em outros países e tudo mais, eles são excelentes nas suas produções intelectuais. Assim, existem autores Léo excelentes. Strauss, por Popper, exemplo. Alfred Schultz. Oi? Léo Strauss, né, por exemplo. Aham. Popper, Alfred Schultz. O próprio Levi-Strauss, que é super estruturalista, mas ele é um grande teórico. O Hayek, eu pelo menos gosto muito, Uhum. é um grande epistemólogo. Enfim, existem autores aí do século XX que, se comparar o século Sim, XX com o século XIX, e melhorou sendo que muito. esses caras guerrearam e depois mudaram de país, perderam tudo e ainda fizeram isso, aprender outra língua. Enfim, eu É, acho é sensacional, acho incrível, impressionante. sim. E assim, ah, um detalhe interessante, além da destruição de algumas bases intelectuais interessantes do século XIX, além da destruição intelectual, teve também a destruição das estruturas sociais tradicionais. Uhum. Então, assim, você cria no XIX as condições do chamado homem-massa, né? Você cria Uhum. essas Eu massas pensei nisso. uniformes que vão ser exploradas pelos movimentos totalitários no século XX. E vão ser os homens dessas massas uniformes, não é mais o homem da aldeia X, que é parte da guilda Y, ou que é parte da família tal. É um homem que saiu de todas as estruturas sociais para ser uma célula numa grande sociedade e que até parte do século XX essa atomização foi impedida pela estrutura das classes, pela identidade que as classes ainda davam. Mas no momento que isso acaba, que Hannah Arendt, pelo menos, afirma isso, no momento que essa identidade de classe é afastada, que perde totalmente qualquer critério para definir a própria identidade, aí você tem realmente o homem massa, e é esse homem ressentido que vai ser explorado pelos totalitários, né? Então, assim, é outro, entre aspas, presente do século XIX, essa destruição das estruturas que davam forma à vida das pessoas. E aí tu falou das identidades, a gente vai avançar no século XX e chegar no século XXI? Pode ser, porque, assim, na Porque agora prática, isso é bem mais polêmico, né? A gente está exatamente, aqui, é, porque foi desde
da Grécia Aham. antiga. Porque hoje a gente tem homem-massa ainda. Não, isso aí não mudou. Sim, tem, inclusive, gente, sério, calma. Dica de leitura. Aham. Dica de leitura, capítulo 11 do Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. Na Aham. nova edição tá não sei o que Do dos Bra... filhinhos de papai. Como é que é? edição do Brasil, né? É, edição do Brasil. Tá, é, Aham. porque a edição espanhola é Homenzinho Satisfeito, uma coisa assim. Mas é não sei o que dos filhinhos de papai. Putz, eu esqueci. Ah, Enfim, eu tô com a memória ruim. Mas é a Sociedade dos Filhinhos de Papai, alguma coisa assim. Só que assim, ó, vocês vão ler esse capítulo 11, que eu me lembro do número do capítulo. Vocês vão ver nítido. A gente podia, inclusive, fazer um dia uma live sobre esse pode capítulo. ser, pode ser. É nítido ali tá o jovem contemporâneo, assim, sabe? Tá o Aham. millennium, O tá a Millennium, é. geração, eu não sei nem qual é mais, é Y, Z, sei lá. Aham. E Esse assim, capítulo 11 eles são pessoas eternamente insatisfeitas, né? senhorzinho, senhoritos, Como ai, sabe meu aqui. espanhol é péssimo. Senhorito satisfeito. Mas a versão brasileira eu até acho melhor que a versão em espanhol, Aham. que é, eles botaram filhinho de papai. Aham. E É assim, aí, é uma assim, ó, tradução, né? uma das ideias mais maravilhosas, inclusive, Lucas, a gente discutiu isso no grupo, lembra? Uma das ideias mais maravilhosas desse livro é que o filhinho de papai, ele diz que pensa no coletivo, mas ele só pensa nele mesmo. Então, assim, eu acho que é um bálsamo ler aquilo ali, porque tu sente que tu não tá sozinho, né? Aham. Enfim, mas ainda assim, as soluções para que as pessoas saiam desse ressentimento, né? Desse ciclo eterno de ressentimento com a vida privada, com a própria vida, e que e que levam esse ressentimento para as questões públicas, é algo que, mesmo que se ignore a obra do Ortega, é algo que continua, né? Nós Uhum. temos que ressaltar que o problema do ressentimento, mais ou menos como ele descreveu, Ortega continua. A Hannah Arendt Uhum. também. O ressentimento Uhum. do homem massa. Uhum. E assim, ele não encontra uma casa para onde voltar, né? Eu não quero comparar ninguém ao Hitler, mas É, até porque geralmente quando a gente compara qualquer coisa ao Hitler, fica desproporcional. é uma falácia até. Uhum. Pois é. E aí eu também acho assim, por isso que eu sempre me perguntam muito, sempre quando eu abro caixa de perguntas, assim, sempre me perguntam assim, ai, como é que foi ser liberal sendo que tu fez um curso de esquerda, né? Fiz Essa mestrado, é, doutorado. E eu você é sempre das respondo ciências assim, sociais, para quem não te conhece, né? fiz ciências sociais, aí fiz mestrado em Exatamente. antropologia, fiz doutorado em sociologia. Eu sempre respondo assim: não aconteceu nada que eu precise levar na terapia hoje. Por quê? Porque diante os ressentidos, mesmo pessoas que a princípio não estariam ressentidas, elas ficam ressentidas também, né? Então é uma escalada emocional de ódio e que realmente faz com que o ambiente inteiro fique. Inclusive, isso me lembra um livro que também remete ao período pré emergência dos regimes totalitários, pré-nazismo, que é um período de brutalização da sociedade alemã, se chama Os Alemães, do Norbert Elias, e que ele Sim. fala desse processo de brutalização da sociedade alemã, em que ele está analisando, na verdade, um processo cognitivo, e linguístico e comunicativo da sociedade alemã, que é os alemães eles passaram a não conseguir suportar a fragmentação. Assim, ele fala de um processo de cismogênese, ou então gênese da cisma, gênese da ruptura, em que os indivíduos, em uma experiência coletiva, eles vão se distinguindo cada vez mais a ponto de o cinza, aquilo que é fragmentado, não ser suportado cognitivamente
pelas pessoas. E essa cismogênese e duplo vínculo, que são os dois conceitos que ele usa, na verdade é um conceito da etnologia, um conceito da antropologia, que foi observado por um etnólogo chamado Bateson em tribos indígenas, que isso é, então, vamos dizer assim, vamos dizer, um fenômeno antropológico, não em sociedades modernas, mas ele, inclusive, percebeu isso em outros tipos de sociedade. Existe uma gênese da ruptura, que é exatamente esse processo de distinção, ou seja, se a gente é de grupos diferentes, a gente individualmente e coletivamente, se tu usa óculos, eu não vou usar óculos, se tu fala de uma maneira, eu não vou falar dessa maneira, então tu fala uma palavra, eu não vou usar essa palavra. E por exemplo, a gente pode, não queria falar de Covid, mas a gente pode, que nem aquela coisa assim, o isolamento social para alguém hoje à esquerda tem um outro significado de alguém hoje à direita, sabe? Pois é, jogam a ciência pela janela, né? E se Aí tornou dane-se. uma questão política, infelizmente. Infelizmente, né? Porque tudo é político. Tudo é política. E aí, esse livro, Os Alemães, é outro livro que eu recomendo. É um livro muito interessante, mas dá um pouquinho de medo, na verdade, porque ele fala de violência, civilização. E o interessante do livro na história das ciências sociais é que o Elias ele perdeu o pai e a mãe no campo de concentração, foi mortos, mas ele foi o primeiro sociólogo que traz a visão do Hitler e da Segunda Guerra Mundial como uma visão de que não é a loucura de um homem. Ele é um dos primeiros a fazer isso. O que é interessante, tendo em vista que ele tem ali um trauma. Ele não é um ressentido, né? Ele não é um ressentido. O Norbert Elias não é um ressentido. Ele é um velhinho. Dessa geração que passou pela Segunda Guerra, você tem pessoas que, inclusive, passaram por campos de concentração e depois escreveram coisas que hoje são consideradas belíssimas. É difícil falar em belíssimo porque é um cenário horrível, né? Mas escreveram coisas que são belas por Esperançosos. demonstrar exatamente nas piores circunstâncias, por mostrarem que há esperança quando você possui significado, ou quando você possui uma estrutura de significado, que é outra coisa que talvez falte à geração atual, que não está no campo de concentração, que está no melhor Isso é o dos Frankl, mundos. né? Isso é o Frankl. Como, Inclusive, no meu feed tem acho que a terceira foto tem uma foto de um homem em preto e branco. Ali tem uma síntese da teoria do Frankl, que é um dos maiores teóricos, né, isso, o dos campos de concentração. Viktor Frankl, né? É, o Viktor Frankl. Perfeito, é. Ele foi um que passou por campo de concentração. E E vê sentido, e aí que tá, vai fazer uma teoria sobre o sentido da vida, né? exatamente. Então, assim, eu acho que parte desse fenômeno do ressentimento hoje e de levar o ressentimento para as relações públicas, ou seja, para o mundo da política, é, tem relação com não ter uma estrutura que dê significado. É, Me e aí que tá. parece isso. E aí que tá, né? O Frankl, ele fala de um sentido fora de si. Então, a gente falou sobre uma ordem, não, uma tentativa de ordem fora de si, que é, por exemplo, um Estado te dando segurança, um Estado tentando te trazer ordem, e é uma ordem que é uma ordem... Eu hoje mesmo estava pensando, né? Estava passeando na rua com o cachorro e eu me senti numa ordem interna interessantíssima, assim, porque, lógico, não tá tudo bem, né? Tá todo mundo parado, a economia tá parada, tá todo mundo preocupado, mas eu me senti numa ordem interna. E, ao mesmo tempo, o sentido da vida não é interno. O sentido da vida não é algo interno. Na verdade, é um sentido para fora de si. A gente faz o sentido para fora de si. Então, são coisas complicadas de explicar, mas é exatamente esse ser no mundo que ele tanto é reflexivo, como ele também está em relação, como ele também tem e aí que tá que as pessoas também muito criticam o Frankl, principalmente pessoas que são muito anti-religiosas, né, que anti qualquer experiência espiritual. E aí eu digo, não é anticristã, é anti qualquer experiência espiritual, qualquer coisa que não seja explicada por dimensões materiais, acha assim, esse cara é um religioso
fanático, ou um charlatão. Mas é que ele Uhum. está pensando numa metafísica que é uma metafísica escolástica. Que tu tem uma razão, que tu tem uma condição humana, uma capacidade reflexiva, que tu tem um mundo material, os objetos aqui que tu toca, mas tu tem algo que é Transcendente. É, intangível e transcendente. isso. E que Então, assim, ordena. É. Então, assim, as pessoas vão perdendo nessa atomização todas essas estruturas, desde da estrutura cotidiana, de ter um grupo consanguíneo ou um grupo de amigos, até a estrutura social mais ampla, uma ordem, uma classe, uma associação profissional, uma guilda, e depois elas perdem também até mesmo essa noção de uma ordem cósmica, né? De uma Uhum. ordem da realidade, da criação. Então, assim, fica muito difícil não ter pessoas ressentidas quando você não tem todas essas estruturas de ordem que dão ordem à vida privada, como assim como poderiam auxiliar a vida pública a partir de pessoas que têm um espírito bem ordenado. Sim. Porque como é que você ordena a própria ordem com elementos internos? Uhum. Questão que o próprio Charles Taylor fala nesse livro. Para Uhum. você estruturar o seu mundo interno, você vai retirar elementos que vêm do exterior. Você não vai criar essa estrutura do nada, não vai inventar isso do nada. Sim. O que tu acha da gente abrir um pouco perguntas? Ah, com certeza. Eu acho que a gente chegou no momento atual, né, no século XXI, e quem quiser pode perguntar, né, nos comentários e a gente responde aqui mesmo no, no vídeo, né? É. Deixa eu ver como é que faz aqui. Eu não sou boa nisso. Eu também nem, não tenho a menor ideia como é que abre para as perguntas. A gente vai ter que fazer outro porque, no caso, eu roubei teu protagonismo. Não, relaxa, não tem protagonismo aqui. Eu estou te recebendo como convidada do Politeia, então foi ótimo bater esse papo. Inclusive, pessoal, sigam lá o Politeia, tem conteúdos muito bons sobre Isso. direito, história do direito. Aham. Quem não conhece a Marise, acompanha também o Instagram dela. Não, melhor não, porque eu só tenho foto do cachorro. Não, mas é um cachorro bonito, né? É um Então, cachorro bonito, é verdade. exatamente. É verdade. Então, você conseguiu ver aí como é que abre Eu acho que. Opa, mudei, Perdi né? tua imagem. Ai, não sei por que que fez isso. Aqui, volta. Aham. Então, assim, eu É, acho que se é para um comentário final, antes que as pessoas façam perguntas, é voltar talvez a um espírito de humildade e reconhecer que nós não controlamos o mundo, né? sim, e aquela coisa, aquela busca pela virtude, assim, sabe? Que Exatamente. é a busca pela virtude. E assim, também uma coisa, né? A gente falou de filósofo. Isso é uma Isso. coisa da nossa profissão. É. Mas o que tem de virtude em pessoas que nunca pegaram um livro de filósofo para ler, e exatamente isso eu acredito total nisso, assim, nessa cosmovisão que transcende o livro, que É. pode ser no livro, né? Pode Aham. ser. Pode ser que seja no livro que tu encontre Aham. essa fonte de virtude, né? Seja porque você é uma pessoa que tem interesse por isso. Mas Aham. também essa crença de que o conhecimento te coloca numa sabedoria, numa ordem, numa hierarquia maior. Isso também é. Porque o que tem de pessoas com doutorado em cretinice é absurdo. Com certeza. Todos nós conhecemos algumas, mas eu acho que é uma doença que é a ideia de que o cientista ou acadêmico que estuda o ser humano está criando alguma coisa. E aí eu trago o Russell Kirk, né? O Russell Kirk disse que Tô aqui com não se cria Conservative mais Bias. nada. Não se cria mais nada. Todas as grandes verdades morais já foram descobertas. A gente está aqui só perpetuando uma tradição de pensamento. Então, assim, humildade seria o ponto fundamental para qualquer pensador, para qualquer estudioso, pesquisador, etc.
Virtude, Fábio, é muito mais no sentido Ele socrático, né? O perguntou aí, sentido. foi? Ele perguntou virtude no estilo de Ah, Maquiavel. legal. Não, é muito mais no estilo socrático, no estilo platônico ou no estilo Isso. no sentido aristotélico, assim, de busca da virtude, até no sentido de justiça, tá? É. E que exige que você identifique o que é essa virtude, né? Então, quando você vai ler os diálogos socráticos do Platão, todos eles, e Sócrates era um cara muito chato, para falar a verdade, porque ele estava sempre perguntando o que era isso, o que era aquilo, e, e tudo começa com uma pergunta, por exemplo, no Laques, o que é a coragem? E aí um dos generais da Guerra do Peloponeso vai dizer, a coragem é a coragem do soldado grego que não corre e mantém a sua posição. E aí o Sócrates é muito chato, ele diz, olha, mas os gregos lutam assim, mas os citas que lutam montados conseguem ser corajosos fugindo e atirando flecha fugindo ainda. Então, assim, encontrar a virtude também exige, muitas O vezes, ceticismo. essa operação racional de parar e refletir, que é algo que, infelizmente, os modernos perderam, né? Assim, Não sei, né? O do Descartes, querendo ou não, tem aquele é, ceticismo tudo bem. pleno, né? Aham. Sempre. Mas aí é que tá. Como a gente muitas vezes nem vai ter tempo de parar e pensar no que é a virtude X, a virtude Y, nós temos aí uma estrutura tradicional que já nos diz o que são essas virtudes. Sim. Eu vou ter que agora, no final, defender um pouco os modernos, porque assim, eu tô me sentindo um tanto ingrata da Eu não tenho tradição. nada. Eu não tenho Não, nada contra não. os Mas eu tô me modernos. sentindo ingrata da tradição que eu sempre me vinculei. Eu sempre Não, me eu disse também me vinculo aos apaixonada pelos modernos. modernos. Mas, de Aham, fato, eu ando numa certa crítica aos modernos aham, por ter chegado nos 30 anos, né? E ter percebido que as dimensões materiais não dão conta de tudo. Né? Ter, isso. assim, ter um vazio existencial ali presente. Bom, eu agora falando pessoalmente, eu nunca falo de coisas Uhum, pessoais. Inclusive, a melhor crítica que fizeram uma vez num texto meu foi: parece uma asepsia literária, parece um verbete de uhum, Barça. Aí eu falei assim: nossa, maravilha, quer dizer que não tem um sujeito ali? Maravilha, é assim mesmo que eu queria. Mas, falando sinceramente, eu vim pra cá, né? Me mudei, aham, perdi família, né? Me afastei da família, me afastei das pessoas que eu amava e tudo mais. Mas também conquistei aquilo que eu mais queria. Eu vim dar aula numa faculdade que eu acho sensacional. Profissionalmente, achei que tudo que eu queria eu tinha conquistado. uhum, Só que aí, não, alguma coisa faltou. E aí, bom, quer dizer que a matéria não basta, a matéria não preenche, né? aham, A matéria não dá ordem. Não é. A gente fica imaginando muitas vezes um futuro que tudo vai ser perfeito, que a gente vai conquistar aquilo que a gente quer, só que a gente chega nesse futuro. E quando a gente chega nesse futuro, às vezes, muitas vezes, eu não sei vocês, né, mas posso dizer por mim e por muitas pessoas que eu já conversei, essa uhum, ordem não não se processa, isso. porque não se trata disso. Uhum, E aí eu tive que buscar em outros recursos. Recursos espirituais, recursos intelectuais, recursos de outras formas, inclusive afetivos, mas afetivos inclusive uhum, limitados, porque né, minha família ficou no Rio Grande do Sul. E aham, hoje está muito melhor, obviamente. aham, Estou muito feliz aqui, apesar de todas as limitações. E isso é o mais interessante, né? Ser aham. feliz diante de Apesar, todas as né? limitações, apesar, né? Isso. É o Diante, apesar. porque as circunstâncias nunca vão ser perfeitas. A gente Isso. nunca vai saber de tudo, a gente nunca vai ter Aham, controle sobre tudo. E acho que esse é o grande ensinamento para essa geração, assim, né? Não se trata de ter controle sobre as coisas aham. e, e Criar as saber o coisas à que. sua imagem, né? Exato, Aham. exato. Perfeito. E aí eu acho que a política acaba se transformando realmente num instrumento de segurança, de querer ter Aham. controle, de querer que o presidente que eu acho que vai me deixar seguro seja eleito, e se não for, a Beleza. minha vida acabou.
Ou então que a minha ideologia política vai criar o futuro que é Melhor. perfeito, que eu imagino, entendeu? Então é isso, não existe. O mundo humano é esse mundo imprevisível. Infelizmente não tem garantias. Então a garantia que nós temos é essa, encontrar uma ordem interna. Para quem tem crenças religiosas como eu, entender que existe uma ordem que é externa e que nós temos um lugar nessa ordem. Isso já ajudaria muito. E aí não vou ser hipócrita. Claro que no momento de crise é muito mais difícil acreditar Isso. nisso, é muito mais difícil, mas é exatamente no momento de crise que a gente não pode abandonar isso. É exatamente no Isso. momento de crise que isso é útil. Na verdade, é um teste da nossa resistência, né? Da nossa É, resiliência nesses momentos. exatamente. Penso que nossa felicidade, quando a gente chega nesse estágio, é irradiante. Eu estou generalizando, aprende para outras pessoas. Deve ser Sim, deve estar falando do estado em que você reconhece que existe é. uma ordem maior, né? Uhum, Não é sim. só uma questão de você conquistar os seus objetivos, fazer tudo aquilo que você deseja. Não é só isso, não traz significado. Estamos vivendo a redescoberta da metafísica com o fortalecimento das religiões. Eu acho que são duas coisas diferentes, mas assim, o conceito de Deus, Lucas, na metafísica é o ser em sua Uhum. essência. Então, assim, a primeira escola filosófica, que é a escola jônica, ela é uma escola que, vamos dizer, funda os estudos da cosmologia, que é aquilo que muda, tá? Então, eles queriam estudar o cosmos, a natureza. Inclusive, a essência da natureza para alguns era o fogo e para outros era a água. Esses Aham, eram os estudos da escola jônica. Logo depois, a escola que se contrapôs à escola jônica era a escola Leata, que fundou os estudos da ontologia. A verdade para a escola Leata estava no ser. Aquilo que é aquilo que não muda. Então, assim, existem as coisas que mudam, ok, mas aquilo que não muda é onde está a verdade, tá? E então foi a partir dali que houve a possibilidade, por exemplo, dentro do pensamento ocidental. foi uma conversa muito boa. Foram 2000 anos de filosofia. 2 mil anos de conversa. E aí eu queria terminar o raciocínio, Termina, não tem problema. mas o Lucas não tá aqui, mas dane-se, daí ele vê depois. Sim. A Ele questão é vê no que YouTube. a Ele fez a escola pergunta, né? A escola eleata, ela funda os estudos da ontologia. Então, a possibilidade daquilo. Existe algo que muda, cosmologia, escola jônica, e existe aquilo que não muda, que é o transcendental, que é o Uhum. ontos, o ser. Então, na metafísica, hoje a gente tem a matéria, os estudos da metafísica, a gente tem a matéria, que é o corpo, a gente tem a forma, que é aquilo que está no tempo e no espaço, as possibilidades de ser, e a gente, que é o cosmológico, que é o que muda, e a gente tem o ser, que é o que não muda. Então, muitas vezes as teorias elas ficam muito no tudo muda, ou ainda elas nada muda. As teorias elas ficam muito nesse polo do Uhum. estrutura ou ainda de mudança, né, de dialética ou de não mudança. Então, por exemplo, inclusive a cosmologia que funda os estudos da dialética, tá? Que a gente acha que é uma questão hegeliana e tudo mais, é a dialética hegeliana. Dialética como um estudo de mudança é lá Tá dos lá nos gregos, pré-socráticos. É isso. lá dos gregos, exatamente. Tudo é lá dos gregos, na verdade. Nada se Uhum. cria, Nós tudo se somos copia. gregos ainda. Só os gregos, sempre os gregos. E aí, exatamente, o conceito de Deus é exatamente essa questão do ser em sua essência, porque nós somos alguma coisa, mas não somos tudo. Uhum. Mas Deus, já que nos dá a vida, esse é o conceito de Deus. Não interessa se alguém é cristão, se é qualquer religião ou não tem religião. Uhum. Mas o conceito de Deus para metafísica é: se a gente é alguma coisa, mas não é tudo, e tem a possibilidade de ser, a gente tem a possibilidade de ser outra coisa. Exemplo, a gente é Tem a alguma coisa potência. dentro dessa humanidade, mas a gente não pode ser um cachorro, né? Uhum. O cachorro é alguma coisa dentro da cachorridade, né? É aquela. Exatamente. Isso. Dentro Tem. da condição humana, a gente não Uhum. pode voar, só se É. for dentro de um avião. E esse ser é exatamente essa condição humana. Por quê?
porque a gente não pode se transformar num cachorro. A gente não pode ser Aham. um outro ser. No caso, Deus é todo ser. É o Ele ser em sua apenas é, essência. ele não tem Ele nada em apenas é. potencial. Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, é a escola Eleata que funda a possibilidade de um Deus único, né? E transcendental. Então, assim, na nossa existência, a gente tem matéria, a gente tem as questões que estão no tempo e no espaço, que é a possibilidade de ser, e as questões imateriais também, e a gente Aham. tem aquilo que é a dimensão que é transcendental, que é ontológica, que é aquilo que não muda. Exemplo, quem acredita em Deus, Deus está exatamente nessa condição transcendental. É, Que, e por isso que dá essa certa ordem. Porque, por exemplo, onde está a política? A política está na condição transcendental? Não, a política é cosmológica, a política muda, a política é muda um toda problema hora. humano a política. Exatamente. É a possibilidade de ser, por exemplo, a gente sabe o que vai acontecer em 2022, se vai ser o cretino do Dória que vai se eleger, se vai ser o babaca do Bolsonaro, se Pois vai é, porque ser o mundo humano a é o mundo esquerda da maluca. Isso. contingência. Mas aí, quando Exatamente. você sai do mundo da contingência e vai para o mundo daquilo que é necessário, aí sim a gente pode começar a falar de uma série de coisas e dizer que essas coisas são eternas, mas Exato. não dá para buscar aquilo que é eterno no nosso mundinho humano de contingência. Então, em parte, a gente volta para o problema de querer encontrar no mundo humano coisas que o mundo humano não oferece. Exato. E aí a gente agora mesmo finalizou a nossa live, porque é por isso. Foi? Agora a gente finaliza. Agora Porque sim, tudo bem. Porque parece que agora a gente finalizou mesmo o raciocínio. Agora a É gente tem a verdade. matéria, a gente tem o Aham. imaterial no tempo e no espaço e a gente tem o Uhum. ontológico. E assim, Agradecer ao Lucas, né, pela pergunta aqui, que nos agradecer ao Lucas é uma ajudou. pergunta que não tá aqui, mas Exatamente. É, obrigado, Lucas, e assiste no YouTube. Quem não é, acompanhou desde o início, a gente teve até que, passada uma hora, retomar a live, e vai ficar gravado e vai para o canal do Politeia. isso aí. Então Isso tá, aí foi um papo muito gostoso, muito Marise. bom. Vamos repetir. Vamos, até Vai mais, lá, se boa cuida. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.